Olá, eu quero aqui comentar rapidamente do início de uma leitura, essa aqui do Ward Farnsworth, The Practicing Stoic, um manual de filosofia estoica, mas muito conceituado, em que a própria leitura é muito agradável, que ele vai entremeando as suas próprias considerações com citações dos estoicos mais famosos, de Sêneca, de Marco Aurélio, e ainda outros escritores que são próximos de algumas ideias estoicas, como o próprio Cícero, às vezes Montaigne, e é muito agradável a leitura. E eu quero comentar justamente do primeiro capítulo, que se chama Julgamento, em que ele apresenta o que seria o princípio mais importante do estoicismo, né? Que, segundo Epicteto, seria o seguinte: nós não sofremos com as coisas em si, mas nós sofremos com a opinião que nós temos das coisas, né? Com a ideia que nós fazemos das coisas. Então não é a coisa, o acontecimento bruto que nos faz sofrer, é a opinião, essa palavra é muito usada pelos estoicos, a opinião que nós fazemos daquela coisa. Parece algo óbvio, mas como explica aqui o autor, nós temos em geral essa tendência a considerar que é a coisa que nos faz sofrer. Então, ou seja, a morte, a ideia da morte, da própria morte ou de um familiar, isso nos causa diretamente um sofrimento, né? Algum contratempo ou algum fracasso profissional, isso nos causa diretamente o sofrimento. Então, o que ele diz não é que essas coisas sejam boas, mas o que diz o autor é que os estoicos acreditam que entre a coisa e o nosso sofrimento existe uma etapa intermediária, que é uma opinião, muitas vezes sedimentada por uma convenção social, por hábitos, né? Por hábitos mentais, emocionais, algo intermediário entre a coisa e o sofrimento. E essa coisa intermediária, esse algo intermediário, é justamente a nossa opinião sobre aquilo que está nos acontecendo, o nosso julgamento sobre aquilo que está nos acontecendo. Então eu sofro diante da ideia da morte, não porque essa ideia da morte me cause imediatamente o sofrimento, ou ela seja em si ruim, mas porque na hora que eu recebo essa ideia, eu tenho algo em mim, um julgamento, uma opinião de que aquilo é ruim, de que aquilo é capaz de me trazer o sofrimento. E aí eu sofro realmente. Então, o que os estoicos ensinam, segundo esse autor, e me pareceu muito arguta a abordagem, muito precisa, é que nós precisamos alterar essa etapa intermediária, esse julgamento, essa opinião que temos das coisas, né? Então, diante da morte, fazer essa mudança é algo sutil, mas mudar o julgamento, não, a morte não é obrigatoriamente ruim, a morte é normal, a morte é natural. E aí, quando a gente introduz a mudança no julgamento, a gente já não sofre diante da coisa que acontece, né? Então, seriam essas três etapas: coisa, julgamento, opinião e sofrimento. Então, o trabalho estoico é na mudança desse julgamento, na mudança do olhar sobre a coisa, né? Para que nós possamos aceitá-la, para que nós possamos não sofrer diante dela, que é todo o trabalho do estoicismo, um trabalho prático, um trabalho de
nos fazer, né, não sofrer diante daquelas coisas que acontecem e que não dependem de nós, né? Que é outro aspecto importantíssimo no estoicismo, distinguir o que depende de nós e o que não depende de nós. E refletindo finalmente sobre esse capítulo que fala do julgamento e que se chama assim, julgamento, esse primeiro capítulo do livro, eu me lembrei de uma frase de Viktor Frankl, né? Que nós já temos, a respeito de quem nós já temos comentado às vezes no perfil, aquele psicólogo que foi preso nos campos de concentração, que tem um livro chamado O Sentido da Vida, né? E eu já postei uma frase do Viktor Frankl aí no nosso perfil, dizendo o seguinte: quando nós não podemos mudar mais uma situação, nós temos que mudar a nós mesmos, né? Então, me parece que há aí também uma semelhança com o estoicismo e com o que esse autor está falando. Se a situação acontece, se ela não depende de nós, se nós não podemos mudá-la, né? Frankl diz, nós temos que mudar nós mesmos para suportar, para aceitar aquela situação. E aí me parece que esse mudar nós mesmos é o que os estoicos estão falando, mudar o nosso julgamento, essa etapa intermediária entre a coisa e o que nós sentimos diante da coisa. Então, alterar esse julgamento, né, é mudar a nós mesmos para aceitar o que nos acontece, para sofrer menos, né, para sermos mais felizes.